A pergunta é: você já foi abduzido? Ah, essa pergunta é É bem básica. interessante. Se sim, conte-nos como foi. Queremos saber tudo, como era a nave por dentro, velocidade e tal, os seres. Manda Na ver. verdade, eu tive uma experiência, pouca gente sabe disso, eu falei isso para pouquíssimas pessoas, mesmo as pessoas que fizeram pesquisas comigo, a maioria não sabe disso que eu vou falar agora. Eu já tive muitas experiências de interagir em realidades paralelas, né? De estar num local, esse lugar. Não sei se é a realidade paralela que a gente chama, é estar num local, aquele lugar sumir e aparecer um monte de nuvens coloridas e seres mesmo para conversarem, interagirem, esse tipo de coisa. Eu vivenciei várias vezes. Mas eu tive uma experiência que foi bem diferente. Eu considero assim, a abdução. Eu não considero que eu fui abduzido, porque o conceito de abdução das pessoas, da maioria das pessoas pelo menos, é dessas raças mais negativas que te pegam na marra e te levam para fazer uma experiência com você e te devolvem depois. É quase como se fosse um sequestro, né? Então, É, tem alguns casos de pessoas que são levadas para ajudar na questão de ter filhos. Muitos sim, relatos aqui, muitos relatos de homens que foram levados. Juscelino de Matos, por exemplo, foi levado para ele ter filho. E teve um aqui que veio, como é o nome dele? Não me lembro agora, tanta gente, que ele tem milhares, me parece que mais de 80 mil filhos pelo universo. Mas pois continue. é. Essa experiência realmente de filhos eu conheço assim muita gente que passou mesmo, muita gente assim que eu conheço pessoalmente próximo que passou. Então, essa experiência da abdução, eu considero que é a pessoa meio que ser levada contra a vontade. Isso eu nunca vivenciei, né? Mas eu tive uma experiência que eu não sei qual explicação dá para isso. Eu nunca perguntei, é até interessante ter perguntado isso, que num próximo contato, uma próxima conversação, eu posso perguntar isso para entender o que aconteceu. Eu morei na França 10 anos e durante muito tempo lá fiz treinamentos com um grupo, né? Eu treino grupos de pessoas para desenvolverem as habilidades, várias coisas. E eu estava treinando um grupo lá na França num final de semana, numa floresta, perto de onde uma cidade que chamava Demolé, que é onde o Jacques Demolé, que foi o último grão-mestre templário, nasceu. Eu estava lá, tem umas pedras, assim, os dolmen, né, que são as pedras gigantescas, aquelas coisas de celtas, de druidas, tinham lá nessa região. Eu estava lá com um grupo, treinando, e apareceu uma luz. É como se eu tivesse visto o chão todo iluminado de pedrinhas. Imagina um monte de pedrinhas coloridas onde eu estava. Éramos um grupo de umas 10 pessoas, fomos separados assim na mata, cada um ficou num canto, Numa mata, numa mata. local alto, monte. Ah, tinha um monte mais próximo, assim, mas a gente não estava no alto da montanha, não. A gente Uma estava mais na parte altitude baixa da normal. montanha. Certo, uma altitude normal. A Continue. altitude normal. E perto dessa mata tinha esses menhir, o dolmen, que a gente chama, são essas pedras, e umas ruínas celtas nessa região. E ali nesse local, dentro dessa mata, fomos colocados em locais diferentes, cada um num local diferente. Primeiro eu vi que estava tudo iluminado, assim, parecia que tinha um monte de pedras fosforescentes de cores diferentes no chão, né? E tinha um amigo nosso que se chamava Bruno, que foi colocado num outro lugar, e das 10 pessoas que estavam lá, eu vi como se fosse um sol pequeno, assim, verde, que apareceu, assim, na altura de uma árvore, uma bola de luz, assim. Uma E sonda. parecia uma sonda parada, assim, era como se fosse um portalzinho, não era uma tecnologia que veio como uma esfera de sonda, né? Porque a sonda Verde. é verde, um portal Certo. verde, assim, parecia um Portal verde. turbilhão, na verdade, como se fosse um turbilhão girando, assim, muito rápido, um chakra gigante, assim, verde. Eu fiquei olhando para aquilo, assim, e depois uma pessoa chegou lá perto de mim e falou: o que você viu na sua experiência? Eu falei: eu vi umas sombras de seres pequenos correndo pela mata, vi essas luzes aqui no chão. Detalhe, nunca tomei chás, alucinógenos, nunca tomei nada disso, tá, gente? Pra deixar, não bebi, não foi com o uso de nada que fosse psicotrópicos, de nada disso, só com água mesmo. E aí eu vi essa luz, e apenas mais uma outra pessoa das 10 que estavam lá também presenciou essa luz. Ele se chamava Bruno. E aí tinha um de nós que já tinha contatos, conversações com os seres naquela época,
E ele conversou com um ser no canto que ele estava, ele chegou, quando ele reuniu o grupo, sem ninguém ter falado com ele, ele falou assim, fui informado que o Otávio e o Bruno interagiram com uma luz diferente. E era verdade, a gente tinha visto aquela luz verde. E ele falou, vocês vão ter uma experiência diferente. Eu pensei assim, gente, experiência diferente dentro de uns 2 dias. E aí eu fui embora desse dia, e depois passou o primeiro dia, dormi, tive uma vida normal, nem me lembrei de nada que tinha acontecido ali, né? Porque não era nada de anormal esse tipo de experiência para mim, né? Faz parte da minha vida desde criança. E aí, de repente, eu fui dormir e acordei no meio de uma madrugada, assim, tipo 3 horas da manhã, com muito frio, tava muito frio. Aí eu acordei com frio para pegar a coberta, levantei, peguei e deitei. Quando eu deitei, eu senti o meu corpo paralisado. E quando eu senti o corpo paralisado, eu senti o meu corpo como se ele estivesse flutuando, como se tivesse batido uma luz em cima de mim, e o meu corpo como se ele estivesse flutuando. E eu vi como se eu estivesse subindo para entrar mesmo. É uma experiência muito estranha, que ao mesmo tempo que eu tenho certeza que era física, porque eu estava acordado ali, né? Tinha acabado de pegar o cobertor. É como se a minha matéria do corpo fosse entrar na parede mesmo da casa para subir, assim. Eu não sabia para onde que eu estava indo. E na hora eu entrei em pânico. Eu falei assim, não, eu tenho medo, não quero, não me devolvam. E aí, na mesma hora que eu pensei isso muito forte, foi descendo de novo e eu fui colocado na cama novamente. E depois destravou o corpo. Aí, quando passou o susto, eu fiquei muito arrependido, porque eu fiquei pensando assim, puxa vida, era para eu ter tido uma experiência fantástica, isso e aquilo, e eu perdi. Não, mas eu vou tentar de novo. E aí eu fiquei lá deitado, parado, falando mentalmente, podem me levar, tô pronto, vamos lá, tentem de novo. E nada acontecia. E aí teve uma hora que eu desisti, falei, não vai acontecer nada, já perdi minha oportunidade. E aí eu virei e deitei de lado para dormir mesmo. Na hora que eu relaxei o corpo para dormir, eu senti o meu corpo travando de novo, paralisado. E aí ele saiu como se fosse na horizontal mesmo, assim, da cama, levantou um pouco, saiu da cama, e logo depois deu um clarão de luz. E quando deu esse clarão de luz, eu não posso dizer para vocês que eu fui levado para uma nave, porque, para ser totalmente sincero para vocês, eu não sei para onde eu fui levado. Eu sei que eu acordei num lugar como se eu tivesse deitado numa maca, e tudo muito limpo, com uma luz branca, assim, bem luminoso, lugar, mas muito clean, assim, sem decorações, sem nada. Não me lembro de ter visto símbolo nenhum, né? E eu olhei na sala do lado, assim, como se tivesse um compartimento do lado, existia uma outra maca com alguém, que eu não conseguia identificar quem era, deitado numa outra maca, e um ser mesmo. Eu fiquei algum tempo olhando para aquilo, e depois eu apaguei, e quando eu apaguei, eu já acordei na minha cama. Ou voltei, não sei o que aconteceu. Mas o fato é que no dia seguinte disso, quando acordei de manhã, eu mandei mensagem para esses amigos que tinham estado nessa mata comigo. E eu falei, tô indo aí que eu preciso reúne todo mundo aí que eu tenho uma coisa para contar para vocês. Né? A gente costumava almoçar junto e tal. E quando eu cheguei lá na casa deles, falei, aconteceu uma coisa muito impressionante comigo, eu preciso contar para vocês. E aí eles falaram, tá bom, mas agora você espera aí que o Bruno tá contando uma experiência que ele teve. E aí o Bruno tava contando a mesma experiência que eu contei. Ele contou que ele teve a dele, né? Sem eu nem ter contado, eu escutei a dele. E que ele também viu a luz branca e apareceu nesse local e estava deitado numa outra maca. Eu fico até pensando se não era ele, essa outra pessoa que estava na outra maca ali, né? Eu não tenho a confirmação, né? Eu sou sempre muito rigoroso com isso. Eu ia falar, foi ele. Não, eu não sei se foi, mas nós tivemos a mesma experiência. Então, eu tive essa experiência, que para mim foi bem inexplicável. Essa é uma das que eu tive que não foi explicada. Eu já tive outras interações que eu tive, né, principalmente ali em Dáquila Pesquisas, ali eu tive várias, em que os próprios parceiros seres explicam para a gente o que eles estão fazendo. Né? Eles te dão um banho de luz, por exemplo, eles falam, essa luz é uma luz fotonizada para trabalhar isso, vai acontecer tal e tal e tal reação. Né? Então você fica sabendo, eles te explicam ali. Essa experiência que eu relatei para vocês, eu não soube, né? O que aconteceu comigo. Teve uma outra que
Eu recebi ativação por frequências sonoras, então são consciências que vêm de dimensões e emitem sons muito diferentes, modulações diferentes, são sons que a gente não escuta aqui, e aqueles sons, né, são vibrações que provocam efeitos ali no nosso corpo, para ativar alguma coisa na gente, para trazer a nossa memória cósmica, para desenvolver uma habilidade, para equilibrar o seu corpo, para acelerar a frequência vibratória, com algum motivo aí, né, que tem a ver com o seu propósito de vida, com a sua missão, esse tipo de coisa. Mas essa outra explicação, essa experiência que eu contei, eu realmente não sei de verdade o que aconteceu até hoje, mas prometo para vocês que vou procurar saber, né, por que teve esse fenômeno, para onde fui efetivamente levado, e posso contar para vocês ou para o Flávio numa outra oportunidade aí. Eu gostei de ouvir a experiência, muito intensa, sensacional. Das boas, essa em que você teve, aliás, foram várias. Isso aí.